Olá, queridos, a paz de Jesus a todos, Deus abençoe. Estava já com saudades de falar com vocês aqui. Afinal de contas, todos os dias a gente tem um vídeo praticamente, né? Um ou dois, dependendo do dia da semana, de segunda a sexta, geralmente são dois, o estudo bíblico e a nossa oração, live ao vivo, né? Uma live com os salmos e o nosso estudo bíblico. Ontem, por algumas questões aqui familiares também, e eu estava no acampamento, num encontro, a gente não conseguiu gravar. Eu fiz o estudo bíblico, mas eu não consegui gravar. Portanto, hoje eu vou gravar, estou aqui. Hoje é domingo, dia do Senhor, estamos quase terminando o ano litúrgico e quase terminando também nossa meta espiritual, que é rezar o Novo Testamento inteiro. Glória a Deus. Ontem eu recebi uma mensagem muito bonita aqui no feed de uma pessoa que tem sido fiel, né? A Thalita é uma das poucas, não sei, porque ela sempre me dá um feedback, não sei se mais pessoas têm sido fiéis desde o início ao estudo bíblico. E eu estou muito feliz por ela, né? Ter sido fiel nesse tempo e, graças a Deus, ter crescido na fé. Vamos hoje para o capítulo 20 do livro do Apocalipse, capítulo 20. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Senhor, com teu Espírito, ilumina o nosso coração, derrama sobre nós a tua graça. Dá-nos a graça de entender a tua vontade e as tuas palavras. Amém. Bem, estamos caminhando para o fim. No final do capítulo 19, nós vimos o primeiro combate escatológico, foi o extermínio das nações gentílicas, né? Que foi justamente a vinda do cavalo branco que apareceu no céu, né? Cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro, ele que julga e combate com justiça, né? Ele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? Ele é o Verbo de Deus, está escrito no manto sobre a sua coxa, Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Então é ele, né? Que vai combater, e aí o anjo chama as aves, porque olha, vai ter muita gente morrendo e vocês estão com que se alimentar, porque agora está o julgamento, nós vamos vencer. E aí a besta que estava reunida com os reis da terra e os seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército, mas a besta foi capturada, juntamente com o falso profeta, e eles foram jogados no lago de fogo que arde com enxofre. Então a besta e a segunda besta, que é o falso profeta, o anticristo, foram jogados no lago de fogo e de enxofre, né? E nisso também as pessoas que tinham a marca da besta, que se dobraram a besta, que adoraram a besta também. Então os que foram do mal foram para o inferno, né? E agora vai vir o quê? Só restou o demônio, né? E aí vem o versículo 1 do capítulo 20. Vi então um anjo descer do céu trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos e o atirou dentro do abismo, fechando-o e lacrando com um selo para que não seduzisse mais as nações até que os 1000 anos estivessem terminados. Depois disso, ele deverá ser solto por pouco tempo. Veja só. Então, depois das duas bestas, né, e seus exércitos, então é o chefe, o dragão, que é aniquilado, né? É o Satanás que é aniquilado, é a serpente, é o diabo que é aniquilado, que é aprisionado, acorrentado por 1000 anos. Esse 1000 anos, né, veja, esse castigo é em duas fases. O Satanás é reduzido à impotência, né, durante 1000 anos, nos quais reinam os mártires. Segundo alguns, alguns acreditam que haverá uma vitória e durante 1000 anos reinará a Virgem Maria, né? Nesse tempo. Por exemplo, os arautos do Evangelho acreditam piamente nisto e nós também pomos fé nesse reino da Virgem Maria, porque ela mesma disse: no fim, meu coração imaculado triunfará. Mas o Senhor disse que durante esses 1000 anos, nos quais reinam os mártires, né? Depois ele vai voltar, o demônio vai voltar, revoltar-se-á de novo antes da destruição definitiva de suas forças armadas. Então, antes do fim definitivo, ele vai voltar, terá um tempo a mais
mas é um pouquíssimo tempo, né? Depois disso ele deverá ser solto por pouco tempo, né? Por pouco tempo. Segundo alguns homens que conseguem ler nesse tempo, minha gente, inclusive eu peço que você assista as lives do padre Wanda de Jesus, sobre o Apocalipse, o curso dele, Fim dos Tempos, também, Batalha Espiritual, muitos são fantásticos, né? Procura no YouTube, Wander de Jesus. E aí, ele vai trazer um pouco desta realidade, trazendo também documentos da igreja, discernimentos dos padres, santos padres. Por exemplo, nosso querido Padre Pio, de Pietrelcina, né? Eu tenho aqui uma pequena relíquia dele. Ele também tem um discernimento sobre os 3 dias de escuridão, sobre algumas realidades. Então vale a pena procurar na internet, vale a pena crescer um pouco mais, não para ficarmos com medo, mas para nos converter, né? E para terminar essa parte, o que eu quero dizer? Segundo eles, né, algumas pessoas, alguns estudos dizem que haverá, nós estamos ainda no fim dos tempos, se levantará o anticristo, ou seja, essa terceira besta, haverá a marcação daqueles que vão se curvar e vão marcar na sua fronte e na sua mão o símbolo da besta, que vão se aderir ao demônio, que vão aderir à sua vida, que vão aderir à sua liderança. Depois virá as catástrofes, as guerras, etc., né, a fome, etc. Depois vai vir um cavalo, que é Jesus, ele voltará e reinará. Então, o anticristo será aniquilado, a besta será aniquilada, né? E depois o demônio será preso e Jesus reinará durante 1000 anos. Então, haverá depois um reinado de Jesus, um tempo maravilhoso, um tempo de graça. Mas daqui, ainda vamos passar pelas catacumbas. A nossa igreja ainda vai ser uma igreja de catacumba, gente. Né? Onde nós vamos celebrar a Eucaristia, nós vamos amar a doutrina da Igreja Católica. Seremos perseguidos por pessoas dentro da igreja que não irão amar a doutrina, que não irão amar os sacramentos, né? Que não irão amar Jesus. E, enfim, então é bonito a gente perceber isso tudo. Mas o que é que aqui demoraria bastante tempo e tal pra gente. Eu também não quero reproduzir, você pode ir na fonte logo do Padre Wander de Jesus, o próprio Padre Paulo Ricardo tem bastante coisa sobre isto. Mas de última hora, de últimos momentos, é o Padre Wander de Jesus que tem me alimentado bastante. Mas para dizer o seguinte, haverá um momento que haverá destruição do anticristo, da besta e do demônio, que será acorrentado durante 1000 anos. Pode ser que sejam 1000 anos, como nós pensamos, pode ser que sejam... É um tempo, né? Afinal, o próprio Jesus disse que 1000 anos para Deus é como... O próprio Pedro vai dizer que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos, né? E depois será solto, e depois ele será aniquilado totalmente, e aí acontecerá o fim do mundo. Versículo 4. Vi então tronos, e os quais neles se sentaram, e aos quais neles se sentaram. Foi dado o poder de julgar. Vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e dos que não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e nem recebido a marca sobre a fronte ou a mão. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja, aqueles que forem fiéis serão ressuscitados e reinarão com Cristo. Nesta vida, queridos. Né? Os outros mortos, contudo, não voltaram à vida até o término dos 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinarão durante 1000 anos. Veja bem, o que é essa ressurreição? A ressurreição dos mártires, né? Certamente é um pouco simbólica, alguns entendem como simbólica, que é a renovação da Igreja Católica depois do término da perseguição, com a mesma duração do que o cativeiro do dragão. Enquanto o dragão estiver acorrentado, a Igreja Católica vai vencer, vai reinar, será abençoada, né? Então nós podemos ver que já houve parte disso, né, na história, e que é justamente, vamos dizer assim, imaginar na Idade Média a igreja era maravilhosa, né? O demônio, através dos professores, no sentido da ideologia, do ensino,
tem difundido durante anos, que é a idade das trevas, né? Mas não é a idade da luz. Na Idade Média o povo era cristão. O povo temia Deus, diferente de hoje. Né? Havia, claro, excessos pecados. Mas o povo, de certa maneira, temia Deus. Muitos santos, muita gente devota, né, íntima de Deus. Então, é esse tempo, né? O reino dos 1000 anos é, portanto, uma fase terrestre do reino de Deus, né? Desde a queda de Roma até a vinda de Cristo, é o que algumas pessoas também conseguem ler. Mas desde a Igreja Antiga, uma corrente da tradição interpretou literalmente esse versículo, e após a primeira ressurreição real dos mártires, Cristo voltará sobre a terra para um reino feliz de 1000 anos. As pessoas acreditam também nisso, uma corrente da igreja acredita, em companhia de seus fiéis, né? Então isso algumas correntes também acreditam, né? Veja, Apocalipse é algo que se é estudado ainda, né? E a gente tem que ter fé e, de certa maneira, se formos para resumir, nos converter para sermos fiéis. Versículo 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. E sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, reunindo-as para o combate. Seu número é como a areia do mar. Subirão sobre a superfície da terra e cercarão os acampamentos dos santos, a cidade amada, Jerusalém, mas um fogo desceu do céu e os devorou. Ou seja, nessa hora eles vão vir, vão querer guerrear, Só que, meu amigo, olha, acabou. Vai ser por pouco tempo. Vão tentar a última vez, mas não vai rolar mais não. Deus vai reinar. O diabo que os seduziram foi então lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já achavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Né? Então aí já é o fim de tudo, o demônio vai para o fogo do inferno, não mais voltará para a terra para nos tentar. Acabou. Né? E aí o novo céu e a nova terra será implantado. Sugiro também você ler o livro Novos Céus, Céus Novos e Terras Novas, do Padre Jonas. Versículo 11. Olha que bonito agora. Vi depois um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Né? Após a ressurreição de todos intervém um juiz. Né? A criação presente diante de outra completamente nova. A criação presente desaparecerá diante da outra completamente nova. Né? Isso acontecerá, céus novos e terra nova. Vi depois um grande trono branco e aquele que nele se assenta. O céu e a terra fugiram de sua presença sem deixar vestígios. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriam-se livros. Olha o julgamento final. Quem está no trono? Jesus, né? Para julgar os vivos e os mortos. Creio nisso. Também foi aberto outro livro, o da vida. Os mortos foram então julgados, conforme sua conduta, a partir do que estava escrito nos livros. Está vendo? Tudo que a gente vive aqui é escrito no livro da vida. Claro que quando nós nos confessamos os nossos pecados e pedimos perdão e arrependemos e recebemos a absolvição, aqueles pecados não ficam mais marcados no livro da vida. Entende? Por isso que é a importância da confissão, porque nos limpa de novo. É uma página em branca de novo. Né? Entende? Isso é a importância da confissão e da indulgência plenária. Limpa de novo, purifica de novo, do zero. Conforme a conduta. Mas também não é basta só não pecar para ser santo. Tem que fazer coisas boas. Servir as pessoas, dar esmolas, obras de caridade, né? Obras de misericórdia, espirituais e corporais. Também foi aberto outro livro da vida, os mortos então julgados conforme sua conduta a partir do que estava escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que nele jaziam, a morte e o Hades, que é o inferno, entregaram os mortos que neles estavam, e cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e o Hades foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E quem não se achava inscrito no livro da vida foi também lançado no lago do fogo, ou seja, no inferno. A segunda morte. A morte não mais do corpo, mas a morte da alma. Acabou. Então, meus queridos irmãos, é lindo essa palavra. Convido você a ler novamente. E para mim, mais uma vez, é isto. Nos convertamos, sejamos santos, porque tudo isso acontecerá, eu creio. E eu quero ser santo. Eu e minha família serviremos ao Senhor.
Deus abençoe e até amanhã.